agora em agosto, se Deus quiser. Que maravilha. Agora a senhora disse assim, a igreja que fundamos. Então, quando vocês foram para lá, não havia trabalho. Da cidade... Não, a Igreja Assembleia de Deus da Venezuela é estabelecida. Eu digo no local. Não, nós fomos para abrir uma igreja. Nós fomos para abrir uma igreja. E abrimos com nós 5. Eu, Anchieta e os 3 meninos. Anchieta comprou, esse tinha um violão. Primeiro o cavaquinho ou o violão? Um violão e o meu acordeon. Eu levei um acordeon daqui para lá. Hoje eu não toco nada. Todos os 2 filhos são músicos e as 2 noras cantam, são adoradoras, cantam divinamente bem. As 2 noras. A dele, a de Samuel e a do outro filho. Então, eles eram a nossa equipe de trabalho. Sei. De pregar, de ensinar a criança, de fazer tudo. Fomos nós 5 que abrimos o trabalho. E Deus nos deu uma igreja belíssima, que é dele, né? Sim. São filhos verdadeiramente, e a igreja continua crescendo com toda a crise humanitária, porque muita gente procura saber como está hoje. Você começou do zero. Nós vivemos o tempo bom na Venezuela, mas depois entrou a crise humanitária. É realmente uma crise, irmão. Muitas coisas não se sabem aqui. Mas eu tenho filhos e netos que passaram fome. Eu não digo fome mas... Ficou com fome, aí vai comer. Não, é fome de não ter. É fome de não ter mesmo para comer. Por exemplo, os 3 filhos do mais velho, ele disse que botava essas crianças para dormir 8 horas da noite. Porque comia uma arepinha, é como uma broazinha. É gostosa, viu? Quando ela é bem recheada, ela é gostosa. Mas pelada, como a gente chama, pelada que não tem nada dentro. Não tem recheio. Não tem recheio. Então, ele disse, mãe, eles comiam essa arepa e tinham que ir dormir. Porque se eles ficassem brincando e tivesse fome, não tinha o que comer mais. Entende? Então, nós vivemos essa situação. Eles viveram. Mais do que eu. A crise apertou, nós já estávamos no Brasil, eu e Anchieta, e eles vieram depois. Mas toda essa situação nós vivemos na Venezuela. Mas essa igreja continua de pé. Essa igreja continua mantendo uma missionária entre os índios. Essa igreja continua com 2 congregações em 2 estados diferentes. Essa igreja continua batizando nas águas, evangelizando, abrindo grupos familiares. Essa igreja continua viva. Por quê? Porque ela é fundamentada não em nós, ela é fundamentada em Cristo Jesus. E é isso que nos dá mais certeza, mais convicção de que realmente é Deus que está na obra, né? Porque a família que fundou o trabalho, né, já saiu toda de lá. Toda. E a obra está em pleno vapor, porque o fundamento não era a família, né? Não. O fundamento era o Senhor Jesus. E Deus toma conta, né? Porque é dele, né? Sim. E eu digo muito que pastores que estão lá agora, a igreja está bem melhor do que com a gente. Porque eles são nativos. Né? Então, o que era meio difícil para a gente manejar, para eles como nativo, não. Ora, o filho mais velho, ele tem uma história bem interessante dele. Vou contar. Ele aprendeu muito a cultura, que é uma das coisas que está aqui, né? Isso. Vamos deixar para a cultura. Quando chegar na cultura, eu conto a história dele. Não, já posso contar, né? Pode. Já vai entrando na cultura. Mas só antes daí, me diga só uma curiosidade. Diga. Quantos anos eles tinham, seus filhos, quando vocês chegaram na Venezuela? O mais velho tinha 15, a menina tinha 13 e o mais novo 12. Ou seja, naquele período mesmo da adolescência, né? Que tem o desafio terrível, grande, né? Que a gente que é pai de adolescente sabe. Terrível.
choravam. A gente mandava um deles comprar pão na padaria. E porque morávamos perto de uma padaria. E normalmente as padarias na Venezuela eram de portugueses, então o pão era muito bom. E um dia ele começou a reclamar, o menino, não queria ir, ia mal-humorado. Mas cara, tu não faz nada, tu só vai comprar esse pão. Aí, vem cá, o que tá acontecendo? Por que você não quer ir comprar esse pão? Me diga. Ele disse, porque 5 horas, quando eu chego na padaria, chegam os estudantes, né? Sai das escolas, os estudantes vão para lá comer, comprar alguma coisa. Quando eu abro a boca, que peço pão, eles descobrem que eu sou brasileiro ou que não sou venezuelano e começam a rir da minha maneira de falar. Aí eu digo, muito bem, não vai mais não, eu vou. Por que eu vou? Porque eu sei por que estou aqui. Você ainda não. Então quem tem que sofrer essas agruras sou eu e seu pai. O quanto pudermos poupar vocês, vamos poupar. Então quando eles saíam para a escola de manhã, reunia, orava com eles e dizia, Jesus, afina o ouvido deles. Aguça assim para que entendam. E a língua, que seja fácil eles falar esse idioma. Ensine esses filhos a falar esse idioma, Pai. E eles falavam tão bem, quando ainda hoje, né? Que perguntavam se eles tinham nascido na Venezuela. Então, todas essas coisas, nós caminhamos juntos.